E Satanás, ele vai tentar de todas as formas, de todas as maneiras, de te impedir de você sair com a mensagem do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. Porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar. E como era exatamente sobre isso que nós iríamos falar, ele tentou, mas ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Você pode aplaudir ao Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor Deus poderoso. Você que pôde abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 38, diga amém. Amém, glória a Deus. A mensagem que eu quero trazer nessa noite, o tema é cuidado, não se distraia. Cuidado, não se distraia. Olha para o teu irmão, para ele, nos olhos dele, no fundo dos olhos dele. Melhor, você vai segurar na mão dessa pessoa ungida agora, desse homem ungido, dessa mulher ungida, cheio do Espírito Santo. Vai olhar no fundo dos olhos dela e vai dizer: cuidado, não se distraia. O tema da mensagem é esse, e esse também é o meu pedido. Amém? E domingo retrasado, na oportunidade, eu trouxe um pouquinho sobre essa mensagem de Marta e Maria. E eu falei sobre Marta, sobre Maria, pessoas completamente diferentes, mas que tinham suas peculiaridades, tinham suas particularidades, mas que Jesus em nenhum momento ele desejava que Marta fosse igual a Maria e que Maria fosse igual a Marta. Vocês lembram disso que eu trouxe? Só que hoje eu queria dar continuidade sobre algo que saltou aos meus olhos quando eu ouvi falar nesse versículo em que Jesus ele traz um ensinamento para Marta, e nessa noite ele quer também trazer um ensinamento para você e para mim. E ele diz: Marta, estás muito distraída. Vamos lá? Versículo 38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta. Quem o recebeu em sua casa? Marta o recebeu em sua casa. Guarda isso. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Versículo 40, que é o nosso versículo chave dessa noite, que diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Vamos ficar só até aqui. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E o que eu gostaria de ressaltar aqui nesse versículo é essa palavra, distraída. Porque essa é uma arma que Satanás ele ainda utilizou no passado e ele utiliza até hoje. Ele não muda suas estratégias. E eu pesquisei a fundo a palavra distraído, o significado da palavra distração na nossa Bíblia, que ela pode ser, tem a versão da Bíblia grega, hebraica, mas eu trouxe na versão grega, que o significado, a palavra no grego é perispau, que significa estar super ocupada a ponto de ser atraído para longe. Então entenda isso, a palavra distraído
O significado dele é estar super ocupado ao ponto de te distrair, ao ponto de estar super ocupado de te atrair, de te jogar para longe, de te puxar para longe do lugar em que você deveria estar. Senhor Jesus já está falando aqui com algumas pessoas. E antes de eu continuar, eu queria contar a história de um sacerdote, de um homem. Ele era um sacerdote de uma igreja e ele cuidava de uma igreja. E ele era um homem muito dedicado à obra. Ele era um homem que orava, que lia a palavra, se dedicava com a palavra, a leitura, em oração, se dedicava com os serviços da igreja. Ele sempre estava disposto quando alguém chamava, e ele sempre era um homem muito dedicado. E um certo dia, os demônios resolveram visitar esse sacerdote e tentar distraí-lo, tirar ele do lugar aonde ele deveria estar. E os demônios tentaram de todas as formas, colocando situações, circunstâncias, problemas, dificuldades, tudo que pudesse impedir aquele homem de orar mais, de ler mais a palavra, de estar aos pés de Jesus, de poder fazer a obra, de se dedicar às coisas de Deus. Eles tentaram fazer de tudo para tentar distraí-lo, tirar ele de longe do propósito. Só que não conseguiram. E aí aqueles demônios frustrados foram até Satanás, até o diabo, e chegaram para ele e falaram assim: olha, a gente tentou de tudo. Colocamos tudo que era problema, circunstância, dificuldade, situação que pudesse afastar ele do lugar que ele está, mas a gente não conseguiu. E aí o diabo deu uma sugestão para os demônios. Faz o seguinte: levanta o amigo dele a bispo e conta isso para ele. E não demorou muito tempo. O amigo dele foi levantado a bispo. E com o tempo foi se passando, aquele sacerdote já não orava mais como orava. Aquele sacerdote não lia a Bíblia mais como lia. Aquele sacerdote não se dedicava mais tanto às coisas de Deus. Aquele sacerdote já não estava mais tanto afinco com as coisas, com a obra de Deus, com o evangelho. Ele estava ao ponto de dizer que isso não era justo. Não era justo. Se vocês conseguirem entender essa história, a verdade é que esse sacerdote, ele estava fazendo algo para receber algo. E até então ele estava indo muito bem, fazendo as coisas que eram para ser feitas, cuidando das coisas, se dedicando da maneira que deveria se dedicar. Mas a verdade é que ele tinha apenas uma pequena distração, que estava ali o tempo todo, e que só precisou Satanás usar essa distração para afastá-lo e tirá-lo do propósito, do lugar que ele deveria estar. E isso também não é diferente de mim, de você. Não é diferente de nós. Porque qualquer distração, qualquer tipo de distração que Satanás ele pode utilizar para te impedir, e ele sabe o que pode utilizar para te impedir e te afastar do lugar que você precisa estar, ele vai usar. Ele vai utilizar das suas estratégias e das suas formas. Ele não brinca em serviço. E ele não muda a sua maneira de trabalhar. Diabo, Satanás, o único desejo ele é matar. Quem pode continuar comigo aqui? Matar,
roubar e destruir. Esse é o plano, esse é o propósito de Satanás na sua e na minha vida. Entenda isso nessa noite. Esses são os planos dele sobre mim, sobre você. Matar, roubar e destruir. E sabe por onde ele começa? Justamente no 3D da destruição. E eu queria falar para vocês sobre os 3D da destruição, que é desânimo, distração, que é o que nós estamos falando aqui, desânimo e dúvida. Satanás, ele vai trabalhar nesse conjunto, distração, desânimo e dúvida. Talvez você já esteja se sentindo desanimado, mas antes de você se sentir desanimado, você se distraiu. Talvez você já esteja em dúvidas, na sua mente, duvidando. Será que realmente eu vou conseguir chegar aonde Deus disse que eu chegaria? Será que realmente eu vou viver aquilo que o Senhor falou que eu viveria? Mas antes de você ter a dúvida, o desânimo já chegou à sua porta e ele já bateu em você. E esses são os 3Ds de Satanás: distração, desânimo e dúvida. Se você está se sentindo desanimado, então isso quer dizer que você já estava distraído. Você já está distraído. Tudo começa na distração. E foi exatamente a maneira como Marta se encontrava, distraída. E eu queria fazer uma pergunta ao teu irmão aí. Olha aí para o teu irmão, olha aí para essa pessoa linda, cheirosa. Pergunta para ele: você tem andado distraído? Você tem andado distraída? Não responde para ele não, precisa responder não. Mas no sentido da palavra. Responda para você aí mesmo. Você tem andado distraída no sentido da palavra? De estar longe do real lugar que você precisa estar? No sentido original da palavra. Você estar longe do lugar onde Deus pediu, Deus ordenou para você estar. Porque esse é o significado de estar distraído, longe do lugar que você deveria estar. E é por isso que o desânimo chega. É por isso que a dúvida chega. É porque nós saímos do lugar que nós deveríamos estar. É porque nos afastamos do lugar que nós deveríamos estar. E é por isso que muitas das vezes a gente está desanimado e não sabe o porquê do desânimo. Você já se sentiu assim? Tão desanimado ao ponto de alguém te perguntar: o que está acontecendo com você? E você falar assim: estou desanimado. Está desanimado por quê? Não sei. Alguém já fez? Você já deu essa resposta? Porque eu já dei, eu confesso. Eu já dei essa resposta, ao ponto de você não saber. Então eu quero te dar uma resposta aqui nessa noite. Liberar uma chave. Agora, para todas as vezes em que você se encontrar desanimado, a chave está aqui. Você está distraído. Você está distraída do lugar onde você deveria estar. Você está distraído do lugar onde você realmente precisa estar. A chave está aqui. A resposta está aqui. A primeira resposta nós encontramos aqui nessa noite. O problema é que o problema de Marta na história não era o serviço. Nós podemos entender que não era o serviço, porque o problema era que Marta, ela estava longe do lugar onde ela deveria estar. Porque Jesus, ele fala: Maria escolheu a boa parte. Maria
estar no lugar onde ela deveria estar. Você, Marta, porém, anda distraída. Você está longe do lugar que você deveria estar. E nessa noite o Senhor, Ele está te chamando para perto dEle novamente. A mensagem nessa noite central é que Jesus, Ele deseja que você volte para o lugar aonde você nunca deveria ter saído. Um homem sábio chamado pastor Humberto uma vez pregou aqui e disse assim: não tire a coisa principal do lugar da coisa principal. E eu nunca esqueci quando ele falou isso, porque justamente eu me encontrava distraída, longe do lugar onde eu deveria estar. E quando ele falou, não tire a coisa principal, o que é para você importante? O que para você é primordial? O que para você importa? O que realmente importa para você? É Jesus que realmente importa? É Deus que realmente importa? É realmente estar com Ele que realmente importa? Sabe qual é interessante? É que Marta, ela chega para Jesus e fala: Jesus, tu não te importas? Peraí, eu não me importo? Marta, é você que não se importa em estar no lugar que deveria estar. Eu que não me importo? Eu que não me importo é você, Marta, que está no lugar que você não deveria estar. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. A qual nunca lhe será tirada. Mas você, Marta, está distraída, está longe, atarefada em muitos serviços. Marta poderia muito bem fazer o serviço e estar no lugar que deveria estar. Porque, como eu disse aqui, o problema não é o serviço. O problema é você estar longe do lugar que você deveria estar. Você pode estar trabalhando, você pode estar atarefado, mas existe uma diferença de quem está trabalhando, atarefado, mas no lugar que deveria estar. E era justamente essa diferença que Jesus trouxe para Marta, que ele tentou de uma forma esclarecer para Marta. Marta, Marta. Ele fala o nome dela 2 vezes. Marta, Marta. Você está muito distraída, muito ansiosa, muito preocupada. Muito distraída, muito longe do que eu queria que você estivesse. E eu não sei como você entrou aqui nesse lugar. Eu não sei de que forma você pisou aqui nesse lugar. Mas o Senhor Jesus, Ele te conhece. Ele sabe o que tem passado no teu coração, o que tem passado na sua mente, o que você tem vivido, o que você tem experimentado, as experiências que você tem vivido na sua vida. Mas Ele tem uma mensagem aqui nessa noite. E a mensagem para Ele é clara: volta para perto, volta para o lugar aonde você não deveria ter saído. Volta para o lugar que realmente importa. Volta para o lugar que realmente você encontra vida eterna, salvação, alegria, paz, justiça. Volte para esse lugar. Jesus, Ele te chama, volta. Volta para perto, volta para esse lugar.
E era isso que Jesus estava falando para Marta, e é isso que o Senhor está falando comigo, e é isso que o Senhor está falando com vocês, está falando conosco nessa noite. Naquele momento o que era importante era estar com Jesus. E Jesus, ele estava, lembra que a gente leu? Jesus, ele estava passando em uma aldeia e Marta o recebeu. Marta o recebeu. Muitas das vezes a gente recebe Jesus em nossa casa, mas não valorizamos a sua presença. Muitas das vezes nós recebemos Jesus em nossa casa, convidamos para ele entrar. Eu não falo casa, eu falo casa. Coração. Chamamos, Jesus, entra, faça morada. Mas nós, na verdade, não queremos que ele faça mudança em nós. Nessa noite o Espírito Santo, ele está falando com você aqui. Com você mesmo. Não rejeita a voz do Espírito Santo. Não rejeita a voz. Ele te chama para perto, ele te chama, vem meu filho, vem minha filha, volta para o lugar onde você não deveria ter saído, volta para o lugar que realmente importa, volta para o lugar onde você encontra a paz que você precisa, volta para o lugar onde você realmente encontra aquilo que você tanto procura em tantos lugares, aquilo que você busca em tantos lugares, existe aqui nesse lugar, no lugar da minha presença, no lugar aonde você pode encontrar a paz que você precisa. E Jesus, ele não faz nenhuma visita, ele não vai a nenhum lugar sem propósito. Ele tinha um propósito ali na casa de Marta e Maria. Ele tinha um plano, ele tinha um propósito. Ele não foi na casa de Marta e Maria apenas para comer e beber. Ele foi até a casa de Marta e Maria para trazer Marta novamente para perto. Para trazer novamente Marta para os pés dele, assim como Maria aos pés de Jesus, ouvindo os teus ensinamentos, ouvindo a tua voz. Em Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar. Sabe o que é principal? Sabe o que é importante? Mateus 6:33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então você não precisa ficar batendo cabeça, preocupado, distraído, angustiado. Não precisa. Você só precisa fazer apenas uma coisa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O convite dele nessa noite é: busca a mim. Busca, porque ele também faz uma promessa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se você buscar a ele, você vai encontrar. É uma promessa. Se você buscá-lo, ele vai aparecer. Ele vem até você e ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar o teu quadro. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então a mensagem aqui não foi uma mensagem de 40, 50, 60 minutos. A mensagem aqui é simples: volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Aplauda ao Senhor Jesus.